Olá, minha gente, mais uma vez, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com todos vocês. É isso aí, pessoal, vamos continuar com mais uma oração, para Deus continuar sempre fazendo tudo, primeiramente nas nossas vidas e muitíssimo mais, porque a palavra de Deus fala assim: a oração de um justo pode muitíssimo em seus efeitos. A oração é a chave da nossa vitória. É conversar com Deus, falar com Deus, tocar o céu. É ter intimidade verdadeiramente com Deus. É ter sempre comunhão verdadeiramente com Deus. É ter um momento a sós verdadeiramente com Deus. É ter um momento devocional verdadeiramente com Deus. É acionar a fé, é agradecer por tudo que Ele mesmo tem feito, grandes e grandes coisas, e continue sempre fazendo. E também é ter um relacionamento profundamente com Deus. É guardar sempre o contato diretamente com Deus. Como diz aquele hino do nosso hinário, aleluia, 408. Guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A oração é oxigênio da nossa alma. Orar nunca foi demais. Orar sem cessar, quer dizer, sem parar, sem deixar, sem desistir de orar. Então, vamos fazer agora, nesse exato momento. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Bom dia, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Livro de Levítico, no capítulo 6, a partir do versículo 6, diz o seguinte: 6, a partir do versículo 6, diz o seguinte: e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado por qualquer das coisas que fez, tornando-se culpado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto,
e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, porque esta é a lei dos holocaustos. Isso é interessante, queridos, porque fala sobre a lei cerimonial, fala sobre uma das responsabilidades dos sacerdotes, que era colocar lenha, fazer com que o fogo permanecesse aceso sempre. Ou seja, o fogo precisava arder continuamente no altar, para que os sacrifícios fossem oferecidos. E quando os sacrifícios fossem oferecidos, depois de todo o holocausto, a noite toda se queimaria, ficaria cinzas. E uma outra responsabilidade do sacerdote era remover toda aquela cinza, separar aquela cinza, colocar em um lugar. Interessante, porque ele até para fazer isso, ele tinha que colocar até as suas vestes. Colocava em um lugar, depois trocava as vestes, saía do arraial e colocava as cinzas fora do arraial. Porque havia essa necessidade do fogo arder continuamente sobre o altar. E aí algumas verdades sobre esse texto a gente consegue tirar algumas coisas importantes. Primeiro é que havia um altar para que esses holocaustos, ou para que esses sacrifícios, ou para que de fato essas ofertas, sejam elas holocaustos pelo pecado, sejam elas ofertas pacíficas, seja o tipo de oferta que fosse se oferecer ao Senhor, precisava colocar em um altar, né? E a gente sabe que o altar representa a nossa própria vida. Para que nós possamos oferecer algum tipo de sacrifício, a nossa vida precisa estar em ordem. A nossa vida precisa de fato ser um altar ao Senhor, para que possa partir de cada um de nós uma adoração perfeita, um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita ao Senhor. E não apenas ao altar, o texto também fala sobre o fogo. E é interessante que, para que o fogo pudesse queimar, as lenhas precisavam ser colocadas. Essa era uma responsabilidade também do próprio sacerdote. E o que significa essa lenha? Essa lenha é isso que nós estamos fazendo aqui. A lenha é a nossa oração, é a nossa intercessão, é o nosso clamor, é a confiança que nós temos depositado diante do Senhor. Mas não só isso, a lenha também são as nossas atitudes, é o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. É interessante e importante que essa lenha seja colocada sobre o altar, ou seja, é importante que sobre o altar haja vida, haja responsabilidade, haja senso, haja entendimento, haja discernimento, para que de fato o fogo do Senhor possa vir, o Espírito de Deus possa descer, e esse fogo possa de fato, acender. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Muitas vezes nós temos apagado o Espírito Santo porque essa lei, ou seja, as nossas atitudes não têm sido bacanas. E em vez de acendermos, de incendiarmos, de tacarmos fogo, de vermos a glória, a manifestação de Deus sobre nós que somos esse altar, nós não estamos vendo isso. Por quê? Porque nossa lenha não tem sido uma lenha digna, nosso comportamento, nossa forma, como Paulo fala em Efésios, lá no capítulo 4, andeis de forma digna a vocação da qual fostes chamados. É essa forma digna que nós andamos, que é a lenha, e é esse fogo do Espírito em resposta a essa forma digna que acende, que aviva, que renova, que restaura. E não apenas isso, o texto também fala da cinza. O fogo vem, o fogo é derramado, o fogo, mas aí o tempo passa, ou seja, as nossas ofertas são oferecidas e as cinzas ficam. E para que esse fogo continuar ardendo, a gente sabe, a gente conhece, em casa a gente faz um churrasco, faz alguma coisa parecida. Quando a gente vai acender o fogo, a primeira coisa que a gente faz na nossa churrasqueira é remover as cinzas, porque a gente sabe que aquelas cinzas que ali estão, elas vão atrapalhar o fogo
churrasqueira. Na nossa própria vida, do mesmo jeito. Se nós queremos que esse fogo arde, se nós queremos que esse fogo não pare, se nós queremos que esse fogo de fato seja contínuo, as cinzas que existem na nossa vida também precisam ser removidas. A cinza da inveja, a cinza, né, da independência, ou seja, da autoafirmação, a cinza de tantas coisas, irmão, você nem sabe, cinzas que às vezes passa desapercebido, mas que está aí e que precisa ser removido. Cinzas, do ressentimento, as cinzas, da preocupação, da ansiedade, as cinzas, imagine aí, alguns tipos de cinzas que precisam ser removidas para que o fogo possa vir e o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que de fato esse fogo possa continuar ardendo na sua vida, que de fato esse fogo possa continuar queimando na sua vida, que de fato esse fogo possa vir sobre a sua vida, que é um altar, e que, possa queimar com alegria, com graça, a sua oferta, o seu sacrifício, a sua adoração, e que isso possa subir com um aroma suave, um aroma agradável diante do Senhor. A sua vida é o seu altar, o fogo é o Espírito Santo, a lenha é como você vive, são os seus procedimentos, são as suas decisões, e é como você realmente caminha diante do Senhor. E as cinzas é o passado, são as ansiedades, as preocupações, as crises, os medos e tantas outras coisas que precisam ser removidas, para que o fogo do Senhor, de fato, possa arder de forma contínua. Amém? Vamos orar aqui na frente no nome de Jesus. O pastor Manuel vai dirigir agora esse tempo de oração.